pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana e eu gravo sobre a minha vida no Canadá. E hoje eu separei um tópico diferente para falar para vocês e eu quero falar um pouco sobre diferenças culturais entre brasileiros e canadenses. Então, eu já separei aqui 10 tópicos que são as principais diferenças que eu percebo nesses quase 3 anos morando aqui no Canadá. E eu quero falar um pouquinho para vocês, especialmente para quem tá vindo para cá, sabe? Porque acaba que é um choque cultural algumas dessas coisas. Então vocês já vão vir um pouco mais preparados. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa um like e também se inscreva no canal, que uma vez por semana tem vídeos novos, e também me sigam no Instagram para ver um pouquinho mais do meu dia a dia. Então, vamos começar pelo primeiro tópico, que foi, acho que, a coisa que mais, assim, me deu um choque cultural quando eu cheguei, que é sobre as refeições que eles fazem durante o dia, tanto o horário quanto o que eles comem. Então, vamos começar que o canadense, ele toma café da manhã bem reforçado. Então, o café da manhã, ele é, assim, meio que uma refeição principal. Eles comem bastante coisa, bacon, batatas, tem lugar que eles comem feijão, enfim. É um café da manhã bem grande, sendo que o brasileiro toma um café da manhã, mas é uma coisa mais leve, mais tranquila, né, quando a gente compara. E aí, vamos para a parte do almoço, que pra mim é a mais diferente. No Brasil, o almoço é a nossa principal refeição, então a gente come bastante, né, faz um pratão. Aqui, o almoço é assim, é um lanchinho da tarde, basicamente. O almoço deles, eles fazem normalmente meio-dia, 11h30, e eles comem um sanduíche, um salgadinho, sabe? É uma coisa assim pra você petiscar, não é uma comida com muita substância. E isso pra mim foi muito diferente quando eu cheguei aqui, porque, assim, pra mim não faz sentido, eu quase não comer nada na hora do almoço, mas tudo bem. Por último, temos o que? Temos a janta. Então, a janta aqui, ela é bem mais cedo. Eles normalmente comem ao redor das 5 ou 6 da tarde, e a janta também é assim, que nem o café da manhã, sabe? Eles comem um pouco mais, mas eles têm assim, tipo, eles colocam algum legume, algum carboidrato, que pode ser batatas, ou então purê de batata, ou então arroz, e também eles escolhem uma proteína, mas é assim, uma refeição mais básica, mais simples. No Brasil a gente também costuma comer bastante, né, na hora do jantar. E outra coisa é que no Brasil a gente tem o cafezinho da tarde, né, que eu simplesmente amo. Aqui eles não têm esse conceito de café da tarde, então assim, a galera vai comendo meio que ao longo do dia se ela tiver fome, mas não tem um café da tarde. Segundo tópico, sobre pontualidade. Gente, é muito diferente, né? Porque o brasileiro, ele tá sempre atrasado, ele é muito flexível com as coisas que ele faz, com as coisas que ele marca. Ele nunca chega no horário, muito menos adiantado. Mas aqui, a pontualidade é uma coisa que eles prezam e respeitam. Então, se você marcar algo com alguém às 11 horas, você tem que estar lá às 11 horas, e eu indico vocês chegarem sempre um pouco antes para não correr o risco de se atrasar, porque eles ficam bravos, sabe? Eles veem como um sinal de desrespeito, então você não pode se atrasar. Eles querem que você siga os horários tudo certinho. O terceiro tópico é sobre contato físico. Então, o brasileiro, ele é muito amigo do contato físico. A gente abraça, a gente beija, a gente toca nas pessoas. E aqui não. Aqui a gente não dá beijo pra cumprimentar. Aqui a gente, às vezes, nem dá assim, tipo, aperto de mão, sabe? A gente fala oi de longe. E eu não vou mentir, que até que eu gosto. Porque quando eu vou numa festa que tem muita gente que eu conheço, eu só faço assim, ó, oi e tchau. Eu não preciso sair beijando todo mundo pra cumprimentar, nem nada. Então, é uma coisa que no começo é um pouco difícil de se adaptar. Quando você vai falar com as pessoas, você vai meio que dar um abraço, dar um beijo, mas aí depois de um tempo você vai se acostumando que aqui as pessoas respeitam o espaço pessoal delas. Quarto ponto, sobre comunicação. Então, o brasileiro, ele é muito mais direto no que ele quer, ele vai direto ao ponto, e ele sempre tenta dar um jeitinho, né? Ele é bem flexível. Já o canadense, eu sinto que a comunicação deles é mais direta e seca. Então, eles vão falar exatamente o que eles querem, eles não vão ficar assim, enchendo de firulas pra ficar uma coisa bonita. Então, acaba que eles são meio seco. Pode parecer que ele tá sendo até rude com você, mas ele só tá sendo assim, direto ao ponto. E outra coisa também é que eu sinto que eles evitam conflito a todo custo. Então aqui é muito difícil as pessoas brigarem, as pessoas se exaltarem, sabe? Elas sempre vão pedir desculpa, elas sempre vão ficar na delas. Então elas são mais recatadas, mais tranquilas e calmas, ou pelo menos elas aparentam, sabe? E diferente do brasileiro, que a gente é super alto, a gente fala alto, a gente ri, a gente grita, a gente faz uma barulheira, né? Então também é algo bem diferente.
Agora, o quinto tópico que eu quero falar para vocês é uma coisa assim que é um pouco polêmica, então eu vou falar aqui de uma maneira um pouco mais delicada e lembrando que o que eu tô falando aqui é baseado nas minhas experiências, tá? Eu não tô generalizando e falando que todo canadense faz exatamente isso, mas assim, grande maioria vai seguir esse padrão. E eu quero falar sobre a comodidade. Gente, eu sinto, eu vejo que os canadenses, eles são mais cômodos com as vidas que eles têm. E isso vai, assim, é uma coisa muito além, né, de uma coisa que eles escolhem, digamos assim. Eu acho que está muito na cultura deles, porque aqui é um país que está mais desenvolvido que o nosso, então eles têm uma vida diferente, eles têm desafios diferentes ao longo, né, da sua vida adulta, enfim. Então eu acho que tudo isso influencia. A gente acaba passando por muito perrengue no Brasil que faz a gente ser forte, faz a gente ter que lidar com muitas coisas que eu vejo que eles aqui, eles arregam, sabe? Então qualquer coisinha, eles já não querem mais fazer, eles desistem, eles não têm tanta essa resiliência de se adaptar às situações. E essa comodidade eu vejo muito, por exemplo, no meu trabalho. Tem pessoas que, tipo assim, trabalham no mesmo lugar há muitos anos, muitos e muitos anos, e elas sempre reclamam daquilo, mas elas também não buscam algo melhor, porque aquilo é cômodo. Então aqui, com o salário mínimo, você tem uma vida tranquila. E isso eu sinto que as pessoas acabam ficando cômodas e não vão buscando estudar, não vão buscando um trabalho melhor, não vão buscando essa evolução. E talvez seja só porque eles são mais tranquilos e eles vão mais devagar, sabe? Eles não têm essa pressa de, tipo, ser uma pessoa super, sabe, tipo, próspera e ter uma puta carreira em pouco tempo, enfim. Eu sinto assim, sabe, que eles são meio devagar, eles não gostam muito de mudanças, de coisas diferentes, de fugir do que eles estão acostumados. Agora vamos para o sexto tópico, que é sobre independência. Então, no Brasil, eu sinto que nós, apesar de quando completarmos 18 anos, sermos independentes, viramos adultos, a gente ainda, na nossa maioria, né, moramos com a nossa família, com os nossos pais, a gente está sempre perto da família, dos amigos, enfim. E aqui, a independência que eu digo é que assim que as pessoas ficam com 18, 19 anos, maioridade, eles já vão morar sozinho, eles vão morar em outros lugares, o pessoal já tem carro, já tem sim uma vida independente mesmo e acaba não tendo tanto contato com os familiares, sabe? Então eu sinto que eles são mais individualistas também, além de independentes, porque eles não dependem tanto da família, de apoio, então eles são super tipo, ai, virei adulto, tenho que sair de casa, tenho que conquistar as minhas coisas, e é bem diferente, né? Porque no Brasil a gente tá muito acostumado a, tipo, morar com a família e tá sempre com eles, e aqui você vê que isso é bem diferente. Sétimo ponto que eu quero falar para vocês é sobre a honestidade. Bom, todos sabemos que no Brasil a gente tem bastante problema com honestidade, né? Eu não preciso comentar aqui com vocês dos problemas que a gente tem socialmente. Mas a honestidade daqui, gente, é uma coisa assim que realmente transparece. As pessoas, elas são honestas, assim, tipo, dentro delas, sabe? Elas não estão fingindo, elas não estão querendo só parecer, elas realmente são. E eu já vivi muitos momentos em que podia ter dado muito errado, em que eu podia ter perdido coisas e nada aconteceu, porque as pessoas respeitam as outras, elas são honestas. Então, assim, quando eu e os meus amigos a gente vai em bar, em festa à noite, a gente tira nossas bolsas e casacos e deixa elas jogadas ou em alguma mesa lá do lugar, ou no chão, em qualquer lugar, gente. E nunca aconteceu da gente voltar no final da festa e ter alguma coisa roubada, alguma coisa perdida. Tudo que a gente deixa no lugar, a gente pode sair, a gente pode não ficar olhando e a gente vai voltar e ainda vai estar lá. E eu vou dar pra vocês um exemplo de uma coisa muito inusitada que aconteceu um dia comigo. Não recomendo vocês fazerem isso, obviamente, mas assim, foi um dia assim que o TDAH tava um pouco atacado. Então, eu e o meu marido, a gente saiu de carro, a gente estacionou o carro e foi num estabelecimento. Quando a gente voltou, o carro estava ligado e aberto, porque a gente esqueceu de desligar o carro e trancar o carro. Gente, a gente ficou tipo assim, 1 hora fora. Quando a gente voltou, o carro estava do mesmo jeito. Ninguém tentou abrir o nosso carro, ninguém roubou, ninguém fez nada, nada, nada. Vocês imaginam isso acontecendo no Brasil? Fala sério. É simplesmente diferente. Eu acho que por isso, por essa honestidade, que também a segurança aqui é muito maior.
E já seguindo aí nessa trilha de pensamento, vamos para o próximo tópico, número 8, que é sobre eles seguirem regras. Então, como eu já falei, o brasileiro ele tem uma flexibilidade, né? Ele sempre dá um jeitinho para resolver as coisas. Aqui não, aqui as regras são regras e eles seguem elas, assim como no caso da pontualidade, dos horários que eles seguem, a mesma coisa com as regras. Se tem uma faixa de pedestre, você vai atravessar na faixa quando estiver aberto para você. Se não tiver um farol, o carro ele sempre vai parar para você atravessar a faixa, antes mesmo de você chegar na faixa. Então são coisas assim que você vê como é diferente, né, a nossa cultura da deles. Nono tópico é um pouco polêmico também, mas, gente, lembrando, não tô falando que é todo mundo assim, mas a minha experiência, sendo que eu já morei com canadenses, e eu posso falar com toda certeza sobre esse tópico, que é, eles não tomam banho todos os dias. Gente, eles não tomam banho todos os dias, principalmente no inverno. Então eu morei com canadenses e teve um período ali que tava muito frio e a minha roommate ficou quase uma semana sem tomar banho, tipo 4 ou 5 dias sem tomar banho, gente. Ela ia trabalhar, ela ia fazer tudo e ela não tomava banho. E assim, eu não vou dizer que no verão, quando tá muito quente, eles também não tomam. Eu acho que eles tomam, mas assim, vocês vão perceber que aqui, quando você pega o ônibus, sabe, o transporte público, você vai sentir muito CC, muito cheiro de gente que não toma banho, porque é real, sabe? Tipo, às vezes eles tomam banho dia sim, dia não. Realmente não é uma coisa que nem o brasileiro que toma banho todo dia, 3 vezes por dia, 2 vezes por dia, enfim. Então, esse é outro choque cultural, assim, dos grandes. E para finalizar esse vídeo, eu tenho aqui o 10º tópico, que também é muito polêmico, tá? Vocês sabem, né? Quem não sabe vai ficar sabendo agora que aqui no Canadá algumas drogas são legalizadas, como por exemplo a erva maconha. Eu não sei nem se eu posso falar isso aqui no YouTube, mas vocês estão entendendo, né? Entre outras coisas. Mas o ponto é que aqui muitas pessoas fumam essa erva. É muito comum. Por ser legalizado, acho que até antes de legalizar ele já era comum, mas assim, com a legalização tem as lojas nas ruas que você pode entrar para comprar, tem vários itens que eles vendem, não só a erva, eles vendem comidas, eles vendem bebidas, eles vendem pomadas, eles vendem tudo feito disso e é muito comum você ver muitas pessoas usando, de todas as idades, claro, tem que ser maior de idade, mas assim, gente, o quanto de idosos que eu já vi consumindo é incrível, sim, tipo, é normal, é que nem fumar cigarro, a gente não fuma cigarro no Brasil, tipo, todo mundo fuma muito, aqui é o contrário, porque é com a erva e poucas pessoas fumam cigarro, na verdade, porque é bem caro. Então, é outra coisa diferente, porque você vai estar andando na rua, você vai sentir cheiro, você vai ver as pessoas fumando, você vai ver, tipo, vários stickers ou chaveiros com a florzinha. Então, para as pessoas que são mais conservadoras, quando vierem para o Canadá, tenham isso em mente, tá? Não vai ficar julgando as pessoas, porque aqui é a cultura delas, então tem que respeitar, mas saiba que isso é algo comum no cotidiano que você vai ver por aí. Bom, gente, então eu acho que é isso para esse vídeo. Eu juntei aqui os tópicos que eu lembrei, assim, nesses anos de convivência para falar para vocês, para, né, dar uma diminuída no choque cultural de vocês. Então, eu espero poder ajudá-los com essas informações. Muito obrigada por estarem assistindo os vídeos. Se vocês gostaram, deixe um like e eu vejo vocês na próxima semana.